Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o conceito de modificabilidade cognitiva estrutural. Esse conceito é um conceito que foi elaborado pelo psicólogo romeno Reuven Feuerstein, e esse é um conceito muito importante para a teoria da aprendizagem mediada. O que é aprendizagem mediada? A aprendizagem mediada é aquele tipo de aprendizagem que uma pessoa recebe, por assim dizer, e essa pessoa é chamada o mediado ou a mediada, e essa aprendizagem não é somente um conteúdo que ela recebe, mas algumas habilidades específicas que fazem com que essa pessoa, ou com que esse mediado, ou com que esse aluno, se vocês quiserem, seja mais independente. Ou seja, a modificabilidade cognitiva estrutural é algo que faz com que a pessoa se torne mais inteligente e, como consequência, mais independente também. Então, a modificabilidade cognitiva estrutural, ela pode ser, por assim dizer, experienciada por uma pessoa ou por um mediado através de muitos meios. Por exemplo, através de experiências comuns da vida diária, através de atividades específicas elaboradas justamente para fazer com que a pessoa passe por esse processo e incorpore cada vez mais essa modificabilidade cognitiva estrutural. Uma das ferramentas usadas para provocar essa modificabilidade cognitiva estrutural é o programa de enriquecimento instrumental, que foi o próprio Reuven Feuerstein que criou. Então, esse conceito ele é aplicável, tá, em muitas atividades. Por exemplo, imagine que você é um pai, né, e quando você está interagindo com o seu filho ou com a sua filha, você pode ter uma interação de modo com que a criança, após essa interação, continue no mesmo nível de inteligência o qual ela tinha antes da interação, ou você pode tentar fazer com que após esta interação a sua criança fique mais inteligente e mais independente. E para que você consiga fazer isso com o seu filho ou sua filha, é necessário que você entenda o que é modificabilidade cognitiva estrutural para que você possa, então, fazer com que a criança passe por esse processo e acabe ficando mais inteligente no fim das contas. Então, há outros exemplos. Por exemplo, se você é um professor e você ensina uma determinada matéria, você pode ensinar essa matéria, seja ela qual for, de modo a fazer com que as crianças decorem um determinado número de conceitos e regras, e, enfim, ou seja, você passa apenas um conteúdo, ou você pode ser aquele professor que, além do conteúdo, você faz com que os seus alunos fiquem mais inteligentes, tá? Por meio de atividades ou até mesmo por meio do tipo ou da estrutura da aula que você prepara. Então você pode sim preparar aulas de modo a provocar em seus alunos a modificabilidade cognitiva estrutural, não importando o conteúdo específico da aula. Você pode fazer isso em aulas de história, em aula de educação física, em aula de filosofia, português, matemática, inglês, enfim. Em qualquer matéria você consegue, então, provocar a modificabilidade cognitiva estrutural nos seus alunos. Então, desde que você queira, você pode provocar a modificabilidade cognitiva estrutural nas pessoas que estão ao seu redor, ou seja, você pode fazer com que elas se tornem mais inteligentes e mais independentes, ou seja, você pode ser por assim dizer, uma fonte de luz com relação às pessoas que têm contato com você. E também você pode, através do entendimento do conceito de modificabilidade cognitiva estrutural, perceber em você mesmo
aqueles períodos em que você está mais inteligente ou em que você está menos inteligente. E aí, através dessa percepção, fazer o máximo possível para que você mantenha o nível de inteligência sempre alto. Tá? Aqui eu estou usando o conceito de inteligência, a ideia de inteligência, como algo que pode ser modificado no tempo. Há algumas teorias, há algumas definições de inteligência, de acordo com as quais a inteligência seria algo estático, que não muda no tempo, ou seja, a pessoa nasce com um nível de inteligência X e morre com aquele mesmo nível de inteligência, sem passar por nenhuma mudança de inteligência propriamente dita durante a vida. Mas o conceito que eu estou usando aqui, que é o conceito elaborado ou percebido, por assim dizer, pelo Ruben Feuerstein, é o conceito de inteligência, a qual pode ser modificada. Ela pode ficar melhor ou pode ficar pior. Então, modificabilidade cognitiva estrutural é aquilo que é provocado em uma outra pessoa, tá? Para que ela então se torne mais inteligente e mais independente. Essa outra pessoa, relembrando, pode ser uma pessoa qualquer com a qual você tenha contato, pode ser um aluno, pode ser o seu próprio filho ou filha. Então você pode provocar a modificabilidade cognitiva estrutural de várias maneiras. Mas vamos entender o que é modificabilidade cognitiva estrutural num primeiro momento. Então vamos primeiro abordar o conceito de modificabilidade. Então modificabilidade é o potencial de aprendizagem dessa outra pessoa, ou o teu, mas vamos considerar uma terceira pessoa com a qual você tenha contato. Então modificabilidade é o potencial de aprendizagem que uma pessoa tem. Tá? E modificabilidade é a capacidade que o indivíduo tem de usar experiências anteriores, tá, para se adaptar a situações novas da vida. Então, por exemplo, há pessoas que passam por experiências, às vezes boas, às vezes ruins, mas depois que essa experiência acaba, elas continuam da mesma maneira em que elas estavam antes de ter experienciado essa experiência. Ficou um pouco redundante, mas é isso mesmo. Então, mas é possível que a pessoa, através dessas experiências, ela tire conclusões, ela aprenda novos conceitos e ela use estas experiências para se adaptar a situações futuras. E uma pessoa inteligente faz isso mesmo. E uma terceira característica da modificabilidade, e que é muito importante, é que modificabilidade não é mudança. Modificabilidade e mudança são dois conceitos diferentes. Mudança é um processo, tá, natural que acontece com um determinado ente. Por exemplo, nós, seres humanos, nós passamos por determinadas mudanças corporais, psíquicas, etc., durante a vida, e essas mudanças são as mesmas ou muito semelhantes em todos os seres humanos. Então, mudança é algo que é esperado que aconteça, é algo que acontece naturalmente, quer você queira, quer não. Mas a modificabilidade é algo que não acontece por conta própria. Ela exige um elemento que é a decisão do indivíduo. E a modificabilidade, então, ela pode acontecer independentemente do meio em que a pessoa esteja, da educação que a pessoa tenha recebido, enfim, das várias experiências que a pessoa possa ter tido ou tenha. A modificabilidade, então, é algo que exige da pessoa uma decisão, tá? Essa decisão, ela muitas vezes é uma decisão, por assim dizer, consciente, mas há também aquelas pessoas que passam por um processo de modificabilidade sem estar consciente de que ela está passando por esse mesmo processo. Por exemplo, um bom professor, né, ele consegue provocar a modificabilidade cognitiva estrutural nos alunos sem ele jamais mencionar essa palavra, modificabilidade cognitiva estrutural. Ou seja, através da interação com os alunos, ele provoca a modificabilidade, os alunos passam por esse processo sem mesmo saber. Ou seja, então, não é algo inconsciente,
mas é algo que passa, por assim dizer, despercebido, mas que a pessoa de alguma maneira desenvolve. Tá? Então, a modificabilidade não é a mesma coisa que mudança. E a modificabilidade, no caso em que estamos vendo, ela é uma modificabilidade cognitiva, ou seja, ela tem a ver com a cognição. E o próprio Feuerstein sabia que, enfim, os psicólogos normalmente sabem que há aspectos cognitivos em uma pessoa e há aspectos emocionais e afetivos. E o que o Feuerstein, neste caso, tentava provocar nas pessoas era uma modificabilidade cognitiva, ou seja, ele fazia com que as pessoas ficassem mais inteligentes através de aperfeiçoamento do uso das funções cognitivas que a pessoa possui, e não através de aspectos emocionais, afetivos ou até motivacionais. Há muitas pessoas que fazem trabalho de coaching e muitas vezes os aspectos emocionais e motivacionais são muito presentes nesses tipos de abordagem. Ao passo que quando a pessoa passa por uma modificabilidade cognitiva, ela vai sentir essa mudança e como consequência da mudança cognitiva é que ela vai se sentir motivada, etc. Mas não o contrário. Uma abordagem através de aspectos emocionais, afetivos, motivacionais pode gerar uma mudança ou uma modificabilidade cognitiva, como não pode. Isso aí depende da pessoa que está aplicando a técnica. Mas no caso do Feuerstein e das ferramentas que ele criou, e no caso da teoria da aprendizagem mediada como um todo, a modificabilidade é provocada através do uso e aperfeiçoamento de funções cognitivas, independentemente dos aspectos emocionais. Embora esses aspectos emocionais, afetivos e motivacionais não sejam excluídos, porque afinal de contas há uma interação humana entre o mediador e mediado, e os aspectos emocionais, afetivos e motivacionais estarão presentes de qualquer maneira. E essa modificabilidade cognitiva, ela é estrutural. O que isso quer dizer? Estrutural é algo que, como a palavra diz, tem a ver com a estrutura, ou seja, é uma mudança que é cognitiva e que acontece na estrutura da pessoa, por assim dizer. E para que essa modificabilidade cognitiva seja considerada estrutural, ela precisa possuir 3 características. A primeira delas é relação entre parte e todo. Ou seja, após uma determinada interação, ou seja, após uma aula, após um jogo que você joga com seus alunos ou com seu filho, sua filha, com a intenção de provocar modificabilidade cognitiva estrutural, após essa interação, ou durante esta interação, pelo menos, você vai perceber que o mediado, ou a outra pessoa, faz relações entre partes e todos. Tá? Por exemplo, ela está jogando um jogo qualquer e ela faz a relação de uma determinada característica do jogo com as outras. Ou, em uma aula de história, por exemplo, um aluno recebe um conteúdo e relaciona aquele evento específico histórico com um quadro de referência maior. Ou seja, ela sempre relaciona a parte com o todo e o todo com a parte. Se essa característica de relação entre parte e todo está presente na pessoa, isso quer dizer que isso pode ser um indicador de modificabilidade cognitiva estrutural. Tá? E aqui entra um detalhe importante. Quando é ensinado algum conteúdo para a pessoa e ela não relaciona esse conteúdo com um quadro de referência maior ou menor, ela demora muito mais tempo para aprender esse conteúdo. A nossa inteligência funciona através de relações, e quando nós relacionamos parte e todo, fica muito mais fácil, não somente para memorizar aquele conteúdo, mas para também entender o conteúdo e até mesmo explicá-lo para uma outra pessoa. Então, a segunda característica da modificabilidade cognitiva estrutural é o transformismo. O que é isso? É a pessoa ter uma certa vontade, ela querer
envolver-se em processos de mudança, ou seja, aquela pessoa que não tem medo do que é novo, ela não tem medo de mudar a si mesma, ela não tem medo de viver novas situações. Então, se a pessoa tem isso como uma vontade própria, por assim dizer, e ela também faz relações entre parte e todo, isso quer dizer que essa pessoa provavelmente tenha passado por um processo de modificabilidade cognitiva estrutural através de algum meio, seja através das experiências da vida que ela tenha tido, seja através de atividades específicas que ela tenha desenvolvido com esse objetivo e assim por diante. Há uma terceira característica que é a autoperpetuação e autorregulação desse mesmo processo de mudança. Tá? O que isso acontece? Isso acontece quando a pessoa ela retém um novo conteúdo, um novo conceito, uma nova experiência, ela conserva essa experiência, por assim dizer, na sua memória, e ela expande esses elementos, tá? Recentemente adquiridos. Então o que acontece é que assim, a pessoa recebe um determinado conteúdo, faz relações entre este conteúdo com um quadro maior de referência, ou seja, entre parte e todo, ela sente vontade de se envolver nesse novo aprendizado, que é o transformismo, e ela expande esse novo aprendizado para outras situações da sua vida, ou seja, ela transcende aquela situação específica. Tá? E aí, se a pessoa, então, manifesta essas três características, relação entre parte e todo, transformismo, e uma autoperpetuação e autorregulação desses novos conteúdos ou elementos adquiridos, então quer dizer que a pessoa, de fato, passou por uma modificabilidade cognitiva estrutural. Essa autoperpetuação, que é o terceiro elemento ali da modificabilidade, ela tem a ver com a pessoa reter aquele novo aprendizado e, nas novas situações da vida, ela usar aquele aprendizado anterior. Então, é como se esse aprendizado fosse perpétuo, ou seja, durasse para sempre, de modo que a pessoa sempre estivesse em um processo de evolução. Então, são essas as três características da modificabilidade cognitiva estrutural e qualquer pessoa, como eu disse, pode desenvolver essa modificabilidade cognitiva estrutural em si mesmo, tá? Ou em uma outra pessoa que, na teoria da aprendizagem mediada, é chamado o mediado ou a mediada. Então, se você é professor, é psicólogo, enfim, se você interage com pessoas, que provavelmente você faça da maneira que for, você pode provocar essa modificabilidade nas pessoas e acabar fazendo um bem para as pessoas que estão à sua volta e para você mesmo.